a gente também está na linha da OMS. A gente tem certeza que a única maneira de a gente prevenir e a única maneira de a gente não aumentar mais os casos e reduzir as mortes é através da testagem. Então, um conceito muito importante que a gente quer fazer com que isso cresça e se expande é o conceito COVID-free. O que é esse conceito? Bom, a gente sabe que o quê? Se a única maneira de a gente fazer, se a gente ter o diagnóstico, é a gente testando, a gente precisa introduzir o teste de diagnóstico na maior parte da população. Porque no momento que a gente conseguir aumentar os nossos números de testagem, a gente vai ter um melhor cenário real do que está acontecendo para poder, então, a gente discernir o que a gente precisa. E na Genomics não é diferente, né? A única maneira de a gente poder voltar, de a gente trabalhar, é realizando a testagem em todos os nossos funcionários. Não diferente da Espanha, da Europa, da China, dos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, com a chegada dos testes, a gente preconiza a testagem do passaporte biológico. O que é o passaporte biológico? É a testagem do PCR como um teste de diagnóstico gold standard e a realização do ELISA como um teste para a gente detectar a imunidade desse paciente, desse pessoal que está trabalhando, dessa população, a minha situação. Então, é muito importante que a gente pense, né, que a gente queira uma sociedade com Covid-free, onde a gente introduza a realização desses testes e com esses testes a gente possa ter um cenário em que a gente vai saber se o indivíduo é PCR positivo e ele está infectado naquele momento e ele precisa de isolamento social. Ele precisa ficar em casa, ele precisa ficar isolado, porque é a única maneira que ele tem de melhorar, né, depois de 15 dias e poder voltar para a sociedade já passado, né, pela pior situação. O outro cenário é o cenário em que o PCR já deu negativo, mas o ELISA, as imunoglobulinas deram IgG positiva, e aí a gente tem um cenário em que ele já pegou o vírus, ele já passou pelos sintomas, ele já ficou com a imunidade e ele está livre para voltar à vida normal. Ele está supostamente imune a esse vírus e ele pode seguir com a rotina que ele tinha antes. E o terceiro cenário que a gente está esperando é o cenário em que a gente vai ter aquele indivíduo em que ele é PCR negativo e imunoglobulinas negativo. E esse indivíduo é o indivíduo que a gente precisa cuidar. Por quê? Porque ele ainda está propenso a pegar o vírus, a ser suscetível pelo vírus a qualquer momento, a qualquer dia. Então, a gente vai ter um cenário em que a gente tem 3 linhas para trabalhar. Aquele indivíduo que já tem IgG positiva e pode voltar ao trabalho, a gente vai ter os outros indivíduos que vão estar com o vírus naquele momento que a gente está testando, e aí eles precisam fazer o isolamento para não transmitir mais esse vírus para as outras pessoas. E a gente vai ter os suscetíveis. Então, no momento que o PCR que deu positivo passar, ele também vai ter uma IgG positiva, depois de testar novamente, depois de 15 a 20 dias, e ele vai entrar no grupo, então, dos que já têm imunidade. E aí a gente acaba ficando, então, com o grupo dos que estão propensos ainda a pegar a infecção, a pegar esse vírus. E essas pessoas é que a gente tem que tomar cuidado. Quais são as medidas? Bom, essa pessoa, em primeiro lugar, ela tem que estar ciente de que ela é suscetível. E aí, no momento que ela está ciente de que ela é suscetível, ela precisa se cuidar. É óbvio que não dá para fazer isolamento até mais 3, 4, 6 meses, 1 ano, até a vacina sair. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para essa vacina sair. Então, o que ela precisa é, bom, no momento que ela saia da sua casa, ela vai precisar se cuidar. Ela vai ter que usar uma máscara, ela vai ter que usar o álcool gel. No momento que ela voltar, ela vai ter que lavar as mãos, tirar o sapato, ter aqueles cuidados que a gente está tendo hoje. E, por outro lado, se ela tiver que voltar ao ambiente de trabalho, talvez
a gente vai ter que pensar como que a gente pode fazer um ambiente de trabalho mais propício para essa pessoa para diminuir o risco dela. Bom, então se de repente ela trabalhava numa sala onde ela dividia essa sala com outras 6, 7, 8, 10 pessoas, a gente vai tentar colocar ela numa sala em que ela divida com 2 ou 3 pessoas, que ela tenha um espaço muito maior para ela, que talvez ela fique perto de uma janela onde o ar está circulando, que talvez ela possa fazer outras atividades sozinhas, ou quem sabe ela trabalhe mais home office do que realmente indo para a empresa. Enfim, é óbvio que cada pessoa tem uma atividade e a gente vai ter que ver o que é possível para cada pessoa se enquadrar. Até mesmo, de repente, por que não? Bom, por um determinado período, fazer essa pessoa mudar a atividade dela e por medidas preventivas. Por outro lado, as pessoas que já são já têm uma IgG positiva, elas podem voltar e ter vida normal e corrente. Então, se essas pessoas que já são IgG positiva podem ter vida normal e corrente, né, numa sociedade já livre de Covid, essas pessoas podem ser as pessoas que, bom, vão precisar sair na rua com mais vezes, vão precisar socializar, vão precisar, de repente, sair para se encontrar, fazer uma reunião presencial, ter contato com outros pacientes. E aí a gente pode pensar, né, nessas possibilidades. Então, o mais importante é a gente ter certeza do diagnóstico de cada pessoa, ter o panorama da nossa empresa, da nossa sociedade, para a gente então poder seguir adiante. E essa é a maneira que a gente vai trabalhar aqui na Genomics, né? Essa semana a gente está começando então com as coletas. A gente já fez uma divisão do pessoal, quem vai vir coletar no laboratório, porque está no laboratório trabalhando, quem vai fazer coletas domiciliares, porque, bom, para não sair e não ter que, né, fazer todo esse deslocamento, também tem o grupo das pessoas em risco, que a gente tem que pensar, e essas pessoas, elas só podem fazer uma coleta domiciliar. Então, dentro da Genomics, a gente estabeleceu isso, que a grande maioria dos nossos funcionários vão fazer coleta domiciliar, a enfermeira vai ir na casa deles para realizar as coletas, e só depois que a gente tiver o diagnóstico de cada um, é que a gente vai montar, então, o cenário e dividir o pessoal para voltar ao trabalho, sendo que a Genomics vai ser um laboratório Covid-free.